Quando a gente vai falar sobre assédio no trabalho, tem que ser sempre algo com muito cuidado, pois muitas pessoas entram em uma linha de defesa e não se abrem para entender sobre o assunto. Também existe outro problema quando falamos sobre o assédio, que é o de que as pessoas nem sempre entendem o que é. A pessoa já sentiu aquele incômodo no trabalho, até uma revolta ou vontade de chorar, mas acredita que é o normal da função. Não sabe nomear, mas esse incômodo tem nome e ele se chama assédio. Eu já tenho um vídeo sobre assédio moral e como identificar, mas eu notei que depois de alguns casos recentes, as pessoas ainda têm problema em compreender o que é o assédio no trabalho. E é bom que a gente fale um pouquinho também em como prevenir esses casos. Vamos conversar sobre a necessidade de falar sobre assédio no trabalho. Olá, eu sou a Sabrina Donati, formada em Direito e especialista em Direito da Mulher. Lembra, te inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha ele com o maior número de amigos. Falar sobre assédio é um tabu. E quando é falar sobre assédio no trabalho, aí parece que fica pior. Uns acham que é bobagem, outros ficam com receio de tocar no assunto e outros não têm a menor ideia do que seja. Porém, vejo uma luz no fim do túnel e começo a notar uma brisa de esperança de empresas que estão topando falar sobre o elefante na sala. Todo mundo sabe que ele está ali, mas poucos querem falar sobre ele. Então, quando vejo algumas empresas começando essa nova leva, eu já tenho mais esperanças de que daqui a pouco eu estarei ali falando com elas sobre esse assunto tão difícil. E é interessante quando eu vou trabalhar com as palestras, a dificuldade que se percebe de nomear isso que se passa. Pois quando a gente fala da problemática do colega entender uma outra colega que se torna mãe, as necessidades diferentes que a colega mulher tem, isso parte de um assédio moral. Quando eu trabalho a necessidade de ações de equidade de gênero, eu estou falando sobre assédio e sobre como a gente pode evitá-lo quando tratamos sobre a equidade. Mas ainda é complicado que se coloque claramente o que é. Até porque, na própria legislação, ainda não temos o assédio moral descrito claramente. Não tem ele nomeado ali, diferente do assédio sexual. Porém, conseguimos enquadrar dependendo da ação do agente causador. O assédio sexual está descrito no artigo 216-A do Código Penal, constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Já o assédio moral ainda não tem essa mesma definição clara, mas temos um projeto de lei em tramitação para que isso aconteça. O PL 1521 de 2019 quer tipificar como crime a conduta de assédio moral. Mas, por enquanto, o encaixamos em outros artigos e existe, por exemplo, a legislação que dispõe sobre o regime jurídico de servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações público-federais, que mesmo não colocando o termo assédio moral, trata sobre os deveres dos servidores no artigo 116, no inciso 9, manter conduta compatível com a moralidade administrativa. E o inciso 11, tratar com urbanidade as pessoas, que quer dizer tratar com civilidade. Além do artigo 117 e 132, que tratam do que é proibido ao servidor e casos de demissão. Mesmo que não tenhamos a definição na lei sobre assédio moral, sabemos que o assédio moral e sexual dentro do trabalho existe. Inclusive, na pesquisa do Vagas.com, que ouviu quase 5 mil pessoas em todo o país, se constatou que 52% dos entrevistados relatou ter sofrido algum tipo de assédio e ainda com a triste marca de que 87,5% dos que passaram resolveram não denunciar. E por qual motivo tomaram essa decisão? Mais de 39% não fizeram por medo de perder o emprego, 31% por medo de represálias, além de vergonha e sentimento de culpa. E os 87,5% que não denunciaram
são reflexo de outra constatação da pesquisa. 74,6% dos que denunciaram afirmaram que o agressor permaneceu na empresa mesmo após a denúncia. Então demonstra que as empresas precisam de ações de prevenção, mas que caso ocorra o assédio, deve existir meios para assegurar que o assediador vá ter alguma consequência pelos seus atos e a vítima se sinta protegida. Só que a gente precisa realmente aprender a identificar e dividir que existe assédio moral, mesmo que a vítima finja não ter ficado incomodada ou haja normalmente, dê uma risada e até tente manter uma amizade com quem pratica o assédio. E por qual motivo a pessoa faz isso? Pois as pesquisas também mostram o quanto o assédio é prejudicial para o desenvolvimento da carreira da pessoa que sofre com ele. Então, denunciar pode ser ainda pior, já que a pessoa percebe que não vai se sentir protegida e ainda acaba colocando seu emprego em risco. Então, muitas vezes, ele tenta fingir que nada aconteceu e tenta uma proximidade do agressor para tentar que ele não faça mais. Além de os colegas poderem começar a ver a pessoa de forma diferente, ainda podendo acontecer das pessoas diminuírem aquilo que a vítima passou, trazendo a típica frase: mas é assim mesmo, era para ter deixado para lá. Precisamos mudar o posicionamento para saber identificar que a vítima é a vítima e não a causadora do problema, a responsável por uma possível demissão do agressor. O agressor se colocou naquela posição ao cometer o assédio, além de precisarmos parar com a história de sempre foi assim, pois isso fez com que diversas pessoas sofressem com assédio e até saíssem do mercado de trabalho por esse motivo, ou até movimentos piores. Parte importante não é porque não é assédio sexual que não é assédio, ou por isso tem menor potencial ofensivo, pois o assédio moral marca muito o psicológico da pessoa, acaba com a sua autoestima, limita seus talentos e até a qualidade da entrega. E eu, como especialista em direito da mulher, falo isso com propriedade, pois o assédio vem de movimentos históricos que questionavam o potencial de trabalho das mulheres. O direito da mulher trabalha muito mais a história e como afeta o crescimento das mulheres até hoje do que propriamente a legislação. Tanto que o número de leis em favorecimento das mulheres é muito pouco. Elas existem, mas a ideia é que todo esse movimento de um ambiente de trabalho melhor para as mulheres favoreça a todos, sem que seja necessário uma lei para que isso ocorra. O elenco de colaboradores será beneficiado com todas as melhorias. O assédio moral é mais frequente do que o assédio sexual, até porque, normalmente, o assédio sexual vem de um assédio moral. A pesquisa do Vagas.com constata que 47,3% dos entrevistados declara ter sofrido esse tipo de agressão. E dentro desse número, as mulheres são maioria, 51,9%. Sabendo desse número alto de assédio e entendendo que ele gera um impacto muito negativo em quem sofre, as corporações precisam de ações para prevenir os casos. E como prevenir casos de assédio? Primeiro é informação. As pessoas precisam saber o que é o assédio, o que caracteriza assédio. Pois como eu falo no começo, existe uma enorme dificuldade de se entender o que são atos caracterizados como assédio. Quando eu falo piadas não são bem-vindas, não quer dizer que você não possa brincar com o colega sobre a derrota do time dele, por exemplo. Mas a ideia é que a piada não diminua, não ridicularize o outro, não seja aquela piada passivo-agressiva. Por exemplo, quando a mulher volta do período de licença maternidade e o colega diz: deixa para fulana fazer, pois ela estava de férias, né? Com certeza está com a cabeça mais fresca. Não adianta emendar depois com é brincadeirinha, pois você já passou a impressão de que a colega, enquanto estava de licença, não estava fazendo nada, estava descansando.
enquanto já se tem a informação que isso não é uma verdade. É necessário treinar e capacitar gestores para poderem administrar os conflitos que vão existir. É interessante que toda vez que alguém suba de cargo na empresa, se tenha um direcionamento também sobre assédio, já que atitudes que a pessoa tinha como colega não pode mais existir, sendo o superior hierárquico dessas pessoas. Também é necessário que a empresa tenha descrito no seu regulamento interno o que é caracterizado assédio moral e como a pessoa que o fizer será punida. Conscientizar para evitar o assédio, mas também incentivar as denúncias. Trabalhar a equidade de gênero é essencial para evitar o assédio. Fazer pesquisas sem identificação para entender como está o ambiente de trabalho é muito importante. Tanto a informação quanto a capacitação precisam de profissionais habilitados para isso. Ô, empresas, estou prontinha aqui para isso, gente. O assédio moral, ele existe, causa marcas para a pessoa e para a empresa que ela trabalha. Então, é preciso informar, prevenir e agir caso algo aconteça. A prova disso é que a CIPA agora engloba, além da prevenção de acidentes, o assédio. E o governo federal assinou uma medida provisória que instituiu o Programa de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Sexual e demais crimes contra a dignidade sexual e a violência sexual no âmbito da administração pública, direta e indireta, federal, estadual, distrital e municipal. Isso só tem demonstrado que é algo que precisa ser trabalhado com urgência dentro das empresas, pois estamos percebendo o problema que causa não somente dentro do trabalho, mas na sociedade, já que também abarca a saúde mental da população. Agora eu preciso saber de vocês. Você já passou por algo assim? Se puder relatar um pouco, vai ser bem importante. E se você tem dúvidas sobre o que é assédio, deixa nos comentários. Um beijo e tchau, tchau!